Meu nome é João Vitor Rosa, sou aluno do primeiro ano A do Colégio Adventista de Itajaí e esse é o meu trabalho de Química. O modelo atômico de Bohr foi proposto em 1913 por Niels Bohr. O modelo atômico de Bohr consiste que os elétrons se movimentam ao redor do núcleo, são distribuídos ao redor do núcleo, como, por exemplo, a órbita de um planeta. Os elétrons fazem movimentos circulares, por exemplo, aqui é o núcleo, e os elétrons fazem movimentos circulares. Vou deixar uma imagem do modelo atômico de Bohr. Os foguetes geralmente contêm um cartucho de papel no formato cilíndrico, onde esse cilindro de papel é recheado com uma carga explosiva, e essa carga explosiva é o propelente do foguete, que faz com que ele vá para frente ou para cima. A substância mais comum utilizada nos foguetes é a pólvora, que é uma mistura salitre de nitrato de potássio, enxofre e carvão. Agora eu vou explicar por que as chamas mudam de cor. As chamas mudam de cor por conta das substâncias características do elemento que está sendo aquecido. Por exemplo, se você colocar cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, se você botar fogo nele, a chama que ele vai produzir vai ser uma chama amarela, intensa. Agora, se você, por exemplo, botar o sulfato de cobre, a luz emitida é da cor verde, e o cloreto de cálcio vai ser a cor avermelhada. Isso por conta das características da substância que está sendo aquecida. Como eu mostrei as chamas mudando de cor na fotografia anterior, agora vamos falar sobre as separações de misturas. A filtração. Existem dois tipos de filtração. A filtração simples, que é a mais comum. A filtração é um processo de separação de misturas. Um exemplo de filtração é quando, por exemplo, a água que não é filtrada passa por um filtro. Lá ela é filtrada, ela acaba retirando os produtos indevidos dela, as substâncias indevidas, os minerais indevidos dela, que acaba se tornando própria para uso. Esse é um processo de filtração utilizado no nosso dia a dia. Pode ser por exemplo, a empresa que fornece água, a própria torneira. Existem torneiras específicas que acabam tendo o filtro de água, e ele acaba fazendo esse processo, e este processo é chamado de filtração. A filtração a vácuo não é uma técnica tão comum quanto a filtração simples, mas ela é uma técnica utilizada para a separação de um produto sólido através de uma mistura de um solvente. Por exemplo, a mistura do líquido e do sólido é invertida através de um papel em um funil de Buchner. A sifonação é um método no qual utilizamos uma pipeta, uma mangueira, um canudo para retirar o líquido mais denso ou menos denso de uma mistura formada por dois líquidos. Por exemplo, a água e o óleo. Quando você pega uma pipeta e bota ali no óleo e tenta puxar ali, isso é um processo de sifonação, onde você está retirando o óleo da água por meio da sifonação. A tramização ou peneiramento se trata da separação de uma mistura de sólidos granulados de diversos tamanhos ou de duas ou mais porções. Por exemplo, um garimpo. Quando você está garimpando, é muito comum